Olá, meu nome é Eduardo Milanês Araújo. Eu sou responsável pelo projeto de modelo de linguagem em português, orientado pelo professor Fábio Cosman. Sem mais delongas, gostaria de apresentar os principais objetivos desse projeto. Então, o que eu tinha por projeto era desenvolver e criar recursos para o desenvolvimento de NLP em português. Isso basicamente se fundamenta em treinar ferramentas em NLP para o idioma da língua portuguesa e não só isso, mas também criar base para que futuros projetos venham a ser desenvolvidos. Tudo isso sendo divulgado sempre na comunidade open source. Um pouco sobre as etapas do projeto. Primeiro foi feita uma revisão bibliográfica para entender o que já existia, o que não existia, o que precisava ser desenvolvido no mundo e no cenário brasileiro, no cenário da língua portuguesa. A partir disso foram entendidos os requisitos de projetos e foram levantadas bases de perguntas e respostas para a língua portuguesa, que eu vou explicar mais para frente sobre qual seria de fato a necessidade disso. Também foi feita a tradução de algumas bases para o inglês, do inglês para o português, e também foi feito o treinamento de uma ferramenta NLP chamada DPR, do qual também vou explicar um pouco mais para frente dessa apresentação. Por fim, foi gerado uma prova de conceito de um princípio de chatbot que responde algumas perguntas como uma forma de mostrar o funcionamento da ferramenta NLP e a aplicação do que foi desenvolvido. Sobre os principais textos que foram revisados, o primeiro foi o Speech and Language Processing, que é basicamente um livro que fundamenta o cenário de NLP e como funcionam os chatbots. Então, é meio que uma base para você entender o que precisa ser desenvolvido, quais são os requisitos de projeto. Também foi feita a leitura do paper do Natural Questions. O Natural Questions ele é, se não me engano, a maior base de perguntas e respostas que existe hoje, com mais de 300 mil passagens. Foi desenvolvido pelo Google e nesse paper eles basicamente explicam como foi o processo de tratamento, de entrevista e geração das perguntas e das respostas por usuários reais. Por fim, que é um paper sobre o Dense Passage Retrieval, ou DPR, é uma ferramenta NLP que foi desenvolvida nesse projeto no idioma, na língua portuguesa. Atualmente só existiam DPRs desenvolvidos para o inglês e, bom, para desenvolver essa ferramenta foi necessário justamente estar lendo esse paper. Um pouquinho sobre o cenário NLP em português. Não existe hoje, né, não existia, bases de perguntas e respostas no idioma da língua portuguesa. Ou seja, todas as bases de perguntas e respostas que existiam, elas eram todas em inglês ou em outros idiomas, ou então eram multilinguais. As que existiam em português, elas eram bases muito pequenas, de nichos muito específicos, então era difícil você treinar um modelo de linguagem que fosse capaz de generalizar com bases tão pequenas e tão específicas. Também existiam algumas bases que eram traduzidas de bases que existem em outros idiomas, mas essas bases foram traduzidas há um tempo atrás, então havia alguns problemas de tradução, porque os modelos que foram utilizados não eram tão bons. E, bom, às vezes corria também a falta de coerência nos textos traduzidos, sejam eles as respostas ou as perguntas. E aí, né, tendo esse cenário em vista, surge justamente a seguinte questão. Se é tão importante para modelos de linguagem e inteligência artificial você ter dados, como criar bases para a língua portuguesa? E os principais pontos que nós levantamos sobre alternativas para criar essas bases seriam justamente dois. Um deles seria
fazer algo parecido com o Natural Questions, que foi feito pelo Google, e reproduzir isso, só que apenas com perguntas para a língua portuguesa, ou então traduzir bases de dados existentes, né, ou seja, em outros idiomas, com uma maior qualidade, utilizando provavelmente aí um modelo melhor ou sendo mais crítico e mais rigoroso no processo de tradução. A opção escolhida, né, acabou por ser a tradução usando modelos novos, né, porque o Natural Questions reproduziu o que foi feito com o Natural Questions, exigiria um número maior de pessoas, uma quantidade maior de recursos, tempo, então acabou por ser descartado. E também, né, justamente porque o cenário de inteligência artificial cresceu muito e existem muitos modelos que hoje são capazes de realizar excelentes traduções, como o modelo da Unicamp, que é o Translation PT T5, o modelo da Universidade de Geosync e o próprio modelo, aí, talvez o mais conhecido comercialmente, que seja o modelo do Google Tradutor. Então, o que nós fizemos foi testar esses 3 modelos e os resultados da tradução que nós tivemos foi que o melhor modelo para ser aplicado seria o modelo desenvolvido pela Universidade de Geosync, justamente porque ele trouxe bons resultados e porque o modelo da Unicamp não atendeu os resultados como nós esperávamos, houve muitos erros de tradução, incoerências, e o modelo do Google Tradutor ele apresentou uma certa limitação e passou a exigir custos depois de um número de passagens pequeno traduzidas. Além disso, né, com a tradução feita pela Universidade de Helsinki, usando o modelo deles, a gente chegou numa tradução do Natural Questions, e aí foram desenvolvidas 2 principais versões, uma versão com 5.000 passagens, outra versão com 50.000 passagens, para que futuras pesquisas possam usar esses modelos para treinar para que futuros pesquisadores possam usar essas bases para traduzir, para justamente estar desenvolvendo seus modelos. Bom, e com uma base criada, agora seria necessário justamente testar a qualidade dessa base, desenvolver aí uma ferramenta NLP que agrega, né, para o cenário de inteligência artificial no Brasil. Então foi desenvolvida justamente uma prova de conceito e essa prova de conceito foi justamente o treino do Dense Passage Retriever ou do DPR. E aí explicando melhor o que é o DPR, ele é basicamente uma aplicação de NLP para recuperação de informação. Então um usuário faz uma pergunta e o DPR é responsável por levantar documentos candidatos que venham a ter a possível resposta para a pergunta do usuário. As principais ferramentas utilizadas para esse treinamento, né, foi a biblioteca Haystack, que cria uma camada de abstração em cima de algumas bibliotecas tradicionais de machine learning, como o PyTorch, e auxilia no processo de treinamento. Então facilitou muito, ajudou muito no processo. O Elasticsearch, que é meio como se fosse uma engine para gerenciar vários documentos de texto, né, uma document store. O Docker para containerizar tudo e conseguir executar isso em qualquer computador que fosse treinado, o modelo. As bases traduzidas, justamente, a própria base do Natural Questions, aí, que foi traduzida. E uma base de documentos, né, que a base de documentos que foi utilizada foi a base de dados da Wikipedia, em português, porque essa base possui uma generalização e, bom, de certa forma, uma certa confiabilidade nos dados que estão ali dispostos. Falando melhor o que é o Dense Passage Retriever, essa ferramenta NLP que foi desenvolvida nesse projeto de iniciação científica, ele é uma ferramenta de Deep Learning usada para recuperar informação, como eu disse anteriormente, e ele surge como uma alternativa ao algoritmo convencional dos retrievers. Esse algoritmo principal que existe e mais utilizado hoje no mercado é justamente o BM25, em que basicamente ele, em uma frase, ele compara, né, entre a pergunta e os candidatos à resposta quais seriam a similaridade de palavras que existem ali,
e ele, a partir disso, gera um score que define quais são as possíveis respostas. No paper do DPR, os resultados apresentados por um modelo treinado em inglês apresentaram-se bem promissores, justamente porque a grande sacada do DPR vem que ele consegue procurar semelhanças semânticas entre as palavras. Então, se por exemplo você faz uma pergunta você faz uma pergunta e usa a palavra ladrão, pode ser que a melhor resposta para a sua pergunta esteja em um texto que o autor tenha usado a palavra bandido, que significa a mesma coisa, mas que é algo que o BM25, no caso, acabaria não detectando, porque ele compara as palavras, enquanto o DPR consegue comparar as semelhanças semânticas entre as palavras também. Para isso, obviamente, o DPR precisa de uma base de perguntas e respostas robustas, que no caso é o Natural Questions, que foi o Natural Questions traduzido, que foi desenvolvido. E quando você pega isso e aplica em uma determinada arquitetura de projeto no contexto de chatbot, você consegue estar desenvolvendo um pequeno chatbot, de certa forma. Um pouco sobre a arquitetura que você pode estar utilizando para montar um chatbot ou algo semelhante. No caso, acabou sendo desenvolvida uma API em que você mandava a pergunta e recebia a resposta. Seria justamente o usuário enviar uma pergunta. Essa pergunta seria passada para o retriever. O retriever procuraria os possíveis candidatos em uma base de dados, que no caso é o Elasticsearch. Esses possíveis candidatos seriam selecionados e enviados para um reader. O reader não foi tão explorado nesse projeto, mas foi utilizado o Roberta como reader. E basicamente o que o reader faz é ele olha os candidatos de respostas que o retriever gerou, e a partir desses candidatos, quando comparados à resposta, ele gera uma pequena resposta, um pequeno trecho de resposta. Então foi desenvolvida uma API a partir disso, criando essa arquitetura de reader e retriever, e justamente o que essa API faz é você envia a pergunta e você recebe a resposta, só retomando. Então, os resultados finais do projeto que foram gerados foi justamente uma base de perguntas e respostas robusta, traduzida em português, com uma qualidade altíssima, que foi o Natural Question traduzido, um DPR nativo da língua portuguesa, treinado, isso não existia ainda, e é um passo para a criação de ferramentas NLP em português, e uma API de perguntas e respostas com o DPR integrado, em que você pode estar executando aí de qualquer máquina, porque isso foi containerizado e foi disponibilizado no GitHub e no Hugging Face. Gostaria principalmente de agradecer ao professor Fábio Cosma, orientador desse projeto, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação pelo apoio financeiro, pela PIBIC, e Eduardo Pacheco, um graduando em Ciência da Computação pelo IMUSP, que está trabalhando em um projeto semelhante e me ajudou muito na execução desse projeto como um todo. Os links para o projeto estão disponíveis. O Hugging Face contém a base de perguntas e respostas, e o GitHub contém os papers e todos os códigos e tudo que foi usado para fazer esse projeto virar realidade. Muito obrigado a todos.